Êxodo, capítulo 31, de 1 a 11. Peço que os irmãos se atentem para a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a palavra. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo que tenho ordenado. Oremos, meus irmãos. Senhor, a Tua palavra é santa e inerrante, por isso neste momento nos reunimos para ouvi-la. Fala conosco, ilumina-nos, enche-nos da instrução do Senhor, para que conheçamos mais a Ti. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no antigo e belo filme A Felicidade Não Se Compra, um filme de 1946, George Bailey é um jovem idealista que planeja viajar o mundo inteiro, conhecer todos os lugares que existem e conquistar seus sonhos, realizando grandes coisas. George tem um irmão mais novo que se chama Harry, com quem se dá muito bem e tem uma ótima convivência. A família deles é bastante simples e o pai deles é dono de uma cooperativa de crédito que ajuda as pessoas pobres da pequena cidade de Bradford Falls a construir casas populares. Apesar da vontade de viajar e conhecer o mundo ser muito grande, George se vê obrigado a assumir a cooperativa do seu pai, porque ele morre cedo, e George assume o ofício da família, até que ele pudesse colocar o plano dele de viajar o mundo inteiro em prática. Ele fica alguns anos em Bradford Falls, precisa ficar alguns anos para não permitir que o Sr. Potter, que é o vilão da história, o magnata que quer comprar a cidade toda e fazer a cidade se chamar a Vila de Potter, tome conta da cooperativa e impeça que as pessoas comprem as casas que elas conseguem construir por conta da ajuda dos Bailey. Harry, por outro lado, o irmão de George, se forma, vai para fora do estado viajar e fazer faculdade, passa 4 anos fora, se torna um homem grande e conhecido, e o plano de George é que quando Harry retorne à cidade, ele assuma a cooperativa de crédito. O problema é que ele volta com uma moça que está interessada em casar, e Harry recebeu uma proposta muito boa de emprego na outra cidade, no outro estado, e George permanece em Bradford Falls para que Harry possa assumir o emprego. George fica trabalhando duramente no emprego que ele não queria ficar. George sempre foi apaixonado por uma moça chamada Mary, uma moça da cidade que o amava desde criança. Ele não queria se casar com ela, porque se casar com Mary representaria ficar na cidade, trabalhar duro em uma coisa que ele não queria. Isso implicaria que ele permanecesse muito tempo naquele lugar. Mas quando eles se reencontram, anos depois, o amor retorna e eles acabam se casando. No dia em que eles iriam para a lua de mel deles, há um colapso bancário e todo o dinheiro que estava guardado para viajar é usado para saldar os empréstimos das pessoas, e eles nem conseguem fazer uma viagem de lua de mel. Permanecem na mesma pequena cidade que George tanto detestava e tem uma lua de mel na casa velha que eles compraram, sem viagem e sem glamour. Anos depois estoura a Segunda Guerra Mundial e George não é qualificado para viajar para ir para a guerra, porque ele muito cedo, quando criança, salvou seu irmão que caiu numa poça de água congelada e ia morrer. George pulou nessa poça, por conta disso pegou uma infecção no ouvido, ficou surdo e não se qualificou para servir na Segunda Guerra.
Só que Harry vai para a Segunda Guerra. E na Segunda Guerra, Harry se torna um herói, porque ele abate um avião kamikaze, e abatendo esse avião salva centenas de soldados americanos, recebe uma medalha de honra ao mérito, e se torna um homem muito grande, muito conhecido. George não. George fica na cidade de Bradford Falls, apitando um apito pequenininho, dando toque de recolher para as crianças e para os idosos. É assim que ele ajuda as pessoas daquela cidade. Ele não era um homem brilhante, não fez grandes coisas. Harry fez, se tornou um homem raro, conhecido, admirado. George era um homem simples, de pouca proeminência. Pelo menos era isso que ele achava. Porque a trama do filme chega no ápice, irmãos, quando, na véspera de Natal, o tio de George, Billy, precisa fazer um depósito de $8.000 da cooperativa no banco. Ele é todo atrapalhado, se atrapalha, acaba indo conversar com o Sr. Potter, que detesta George, quer acabar com a cooperativa de crédito, tendo um jornal na mão e os $8.000 na outra, coloca o dinheiro dentro do jornal, sem querer coloca na mão do Sr. Potter e acaba não fazendo o depósito e quebra a cooperativa na véspera de Natal. Quando George descobre isso, fica completamente desesperado, vai correndo falar com o Sr. Potter, que diz: eu vou mandar prender você porque você cometeu fraude, vocês não têm o dinheiro para pagar as pessoas. Sabendo disso, ele decide se matar na véspera de Natal. Corre até uma ponte da cidade e quando vai se jogar, ele é surpreendido por Clarence, que é um anjo enviado para protegê-lo. E aí nós temos a parte mais incrível do filme, que o fez se tornar um clássico. George deseja nunca ter nascido, irmãos, e o anjo atende esse pedido. Ele não acredita que o pedido havia sido atendido no começo, mas quando ele volta para a cidade não se chama mais Bradford Falls, se chama a Vila de Potter. Então ele começa a conversar com as pessoas que ele conhecia e ninguém o conhece mais. Ele nunca havia nascido. E ele começa a perceber as coisas que aconteceram porque ele não estava lá trabalhando para impedir que acontecessem. Harry, por exemplo, seu irmão morreu na infância, naquela poça de água gelada. E ele visita o túmulo do seu irmão. Consequentemente, centenas de soldados morrem na guerra porque Harry não estava lá para salvá-lo. Além disso, Mary nunca se casou, se tornou uma mulher infeliz e sozinha, e havia um homem chamado Sr. Gower, para quem George havia trabalhado na infância, e em uma ocasião muito triste, desesperado porque havia perdido um filho, em vez de vender um remédio para uma mulher, ele vendeu veneno, e essa mulher envenenaria o seu filho. Se George tivesse existido, ele impediria isso, mas ele não estava lá para impedir, e o Sr. Gower se tornou, infelizmente, um indigente condenado à margem da sociedade. O trabalho duro e aparentemente não reconhecido de George havia sido tão importante quanto o de Harry. Ele só não tinha percebido isso. Tanto que se ele não tivesse existido, nem mesmo Harry haveria existido e não seria o grande herói que foi. E uma frase muito clássica do filme é a frase que o anjo diz a George: querido George, cada vida toca muitas outras vidas. O trabalho, a abnegação, a disposição e o amor de George eram tão importantes quanto o heroísmo de Harry e as suas capacidades extraordinárias. Ambos, irmãos, ao seu próprio modo, trabalharam e fizeram a coisa certa. Harry salvou centenas de soldados, George não, salvou mais ou menos 2 ou 3 pessoas no máximo, mas sem isso não haveria a salvação de tanta gente, nem mesmo a pequena cidade de Bradford Falls existiria mais. No texto que nós lemos, irmãos, o Senhor chama pessoas a um trabalho grandioso. Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, é vocacionado, chamado e capacitado por Deus para fazer a obra do tabernáculo, o lugar no qual Deus habitaria e estaria com seu povo. Aholiabe, da tribo de Dan, é chamado para ajudar Bezalel nesse serviço tão importante para a comunhão do povo de Deus com o Senhor e com o próprio povo, o povo tendo comunhão uns com os outros. Mas não apenas Bezalel e Aholiabe são chamados para essa obra, mas todos cujo coração fosse hábil e disposto também colaborariam com a construção do tabernáculo e dos móveis, ainda que seus nomes não tenham sido diretamente citados nesse texto. O Senhor chama um líder específico, lhe dá um dom específico, escolhe um ajudante específico, mas isso não basta.
O serviço era pesado e consistia de fazer a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório, todos os pertences da tenda, a mesa e os utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia, o suporte, as vestes de Arão, o óleo da unção, o incenso aromático e mais algumas outras coisas. Para isso, apenas 2 homens não seriam suficientes, mas vários. Nós não sabemos quantos, mas uma quantidade suficiente, habilitada por Deus, que junta construiria o tabernáculo e seus utensílios, cumprindo a ordem do Senhor. Fosse o serviço mais de superintendência e liderança, o serviço mais estratégico feito por Bezalel, ou o serviço mais pesado feito por esses trabalhadores anônimos, todos eles foram chamados por Deus e todo o serviço era importante. Todas as vidas se tocavam e participavam dessa obra extraordinária. Diante disso, irmãos, nosso assunto será líderes ou trabalhadores comuns. Todos os trabalhadores são úteis na obra do Senhor. Líderes ou trabalhadores comuns, todos os trabalhadores são úteis na obra do Senhor. Nós veremos isso a partir de 3 pontos, que são os pontos naturais do texto. Primeiro, Deus chama líderes comuns para uma obra extraordinária. O segundo, Deus habilita líderes comuns para uma obra extraordinária. E o terceiro, Deus chama e habilita trabalhadores comuns para uma obra extraordinária. Mas vamos ao primeiro ponto, que é o verso 1. Deus chama líderes comuns para uma obra extraordinária. Moisés estava no topo do monte Sinai. A essa altura, irmãos, ele já havia recebido as tábuas com os mandamentos e todo o arcabouço legal de Israel. Além disso, ele já tinha recebido a ordem da construção do tabernáculo e dos móveis, como está descrito lá em Êxodo 25, 8 e 9. Os irmãos já leram esse texto anteriormente em outra mensagem. O texto diz: "E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão." Perceba que o Senhor ordenou a construção do tabernáculo. Isso não partiu de Moisés. Da mesma maneira, o Senhor disse que mostraria o modelo exato do tabernáculo, as medidas, os materiais e a maneira como devia ser feito. Ele disse isso a quem ele escolheu, e essas pessoas deveriam seguir o trabalho à risca, as ordens à risca, sem mudar absolutamente nada. Vez ou outra, irmãos, nós vemos por aí algum tipo de construção cuja engenharia não teve um projeto muito adequado. Sabe aquele puxadinho, laje, quarto da bagunça, jardim de inverno, churrasqueira de alvenaria que foi feita e que quando você olhou depois de pronta você disse: não era isso que eu queria. Ou aquele móvel montado por uma pessoa próxima que sempre sobram 6, 7 parafusos, a porta que para abrir completamente precisa fechar outra, ou a tomada atrás do guarda-roupa que existe muito esforço quando você precisa usar. Esse era o tipo de coisa que não existia no tabernáculo. Não havia espaço para improviso, para móveis em outro lugar, para gambiarra, para nenhum tipo de coisa remanejada para ficar mais agradável, não. Era tudo da maneira como o Senhor disse. O Senhor disse a Moisés quais deveriam ser os materiais, as medidas e a posição de cada coisa, sem espaço para mudança. Tanto que por diversas vezes, como no texto que nós lemos, o Senhor ratifica: faça segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Esse rigor parece curioso, porque Deus não apenas ordena a forma, mas absolutamente tudo, irmãos. Há coisas tão específicas que parecem até exageradas do nosso ponto de vista. Na verdade, a impressão que o texto nos passa é que as exigências são impossíveis de ser cumpridas. Por exemplo, ouça a leitura de algumas das exigências acerca das cortinas do tabernáculo, como está em Êxodo 26, do 7 ao 13. Presta atenção. O Senhor diz: faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 metro. As 11 cortinas serão a mesma medida.
Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A 6ª cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas junto à tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, saber a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros do outro lado do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e do outro lado do tabernáculo para o cobrir. É muito específico e muito incisivo que o Senhor pede. Você consegue perceber que parece algo desmedido? Com certeza, se esse tipo de exigência viesse de um chefe humano, de um arquiteto humano, de um mestre de obras humano, os trabalhadores reclamariam: quem é esse para mandar a gente fazer isso? Eu trabalho há tantos anos nisso, eu sei fazer. Quem ele pensa que é para pedir tudo isso? Mas é aí que está a questão. Deus não é um chefe humano e o tabernáculo não é qualquer obra ou construção. O Senhor habitaria ali. Ali haveria expiação, comunhão e santificação de todo o povo de Deus. Nenhum dos móveis era inútil, por menor que fosse. Na Arca da Aliança, por exemplo, irmãos, era o lugar de onde Deus falaria. Na tampa da arca, o propiciatório, seria aspergido o sangue para expiação de todo o povo. E ainda havia referências claras ao Éden naquele lugar. As flores, os frutos, as árvores, a arca, a presença de Deus, o culto que acontecia, era uma referência ao paraíso. E nós estamos em uma etapa da revelação que Moisés e o povo não estavam. Eles não sabiam, irmãos, mas o modelo do tabernáculo era uma sombra do verdadeiro tabernáculo que está nos céus. Aquele tabernáculo, com seu lugar santo e seu lugar santíssimo, seus sacerdotes, com um sistema sacrificial tão complexo, tão difícil, eram uma cópia imperfeita do Santo dos Santos verdadeiro que está nos céus, onde o Senhor habita. Você consegue perceber a grandeza disso? De fato, não era coisa pequena, não era pouca coisa. Não era qualquer maquete, mesinha de centro, não. Era o lugar que abrigaria a presença do Senhor e o lugar de onde Deus falaria. O Deus de toda a terra, o Senhor de todos. Quem seria apto, então, para liderar uma tarefa tão importante? Quem Deus designaria para isso? A resposta é o que o Senhor disse a Moisés no verso 1. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Nós não sabemos muita coisa sobre Bezalel, irmãos, senão que ele foi chamado para liderar esse grande trabalho. O texto menciona que seu avô se chamava Ur, e nós já vimos alguém com esse nome. Crianças, talvez vocês não conheçam essa história, mas houve na história do povo de Deus uma vez em que o povo do Senhor lutava contra os amalequitas. E quando Moisés ficava com as mãos para cima, o povo vencia. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo perdia. Então 2 homens, Arão e Ur, seguraram as mãos de Moisés durante um bom tempo enquanto a batalha acontecia e o povo de Deus venceu. Nós não temos certeza se esse Ur é o mesmo Ur, talvez seja, talvez não. De qualquer maneira, Bezalel é um homem chamado por Deus e nós não sabemos muita coisa sobre ele, senão que ele foi chamado para liderar a construção do tabernáculo e dos seus móveis. Um homem aparentemente sem lastro, que não era da família de Moisés, foi chamado para um dos trabalhos mais significativos que já existiu. E queridos, Deus age muitas vezes assim no decorrer da história. Você já percebeu quantas foram as pessoas que aparentemente desconectadas de uma linhagem nobre, sem muita expressão, não sendo pessoas extraordinárias, foram chamadas pelo Senhor para grandes coisas, liderando o povo de Deus e fazendo coisas impressionantes? Talvez vocês se lembrem de Elias, o tesbita,
Um homem que aparece do nada no livro de Reis e é usado pelo Senhor para fazer milagres impressionantes e liderar o povo de Deus em uma época terrível, acabando com 450 profetas de Baal, 400 profetas de Asherá e acabando com o reinado do ímpio Acabe. E quanto ao rei Davi, um jovem pastor, a última opção do seu pai para qualquer coisa que fosse, desprezado pela própria família, que passa a ocupar um cargo impressionantemente importante, rei sobre todo o povo de Deus, exercendo uma função nobre, grande, impressionante, extraordinária. São muitos os exemplos, irmãos, de pessoas chamadas por Deus aparentemente do nada. Pessoas comuns, aparentemente sem relevância, chamadas para liderar uma obra extraordinária. E quanto a nós, o que dizer sobre nós? De fato, irmãos, nós os crentes somos chamados para uma obra extraordinária. Fala a verdade, esse chamado não soa a você às vezes até estranho? Nós não merecemos e mesmo assim somos chamados. E por que nós? Alguns dos quais, meus irmãos, nem de família cristã vieram, nem de família crente, nem de família presbiteriana. Alguns dos quais o passado é longo e doloroso demais para lembrar e nós não gostamos nem de contá-lo. Alguns dos quais um chefe importante chamaria jamais para bater nenhum prego que fosse. Mesmo assim, o Senhor nos coloca em funções importantes. Alguns de nós são chamados para liderança, irmãos. Vejam que o Senhor elege alguns para liderar igrejas, conselhos, sociedades internas, grupos, reformas que acontecem na igreja, junta diaconal. Alguns o Senhor coloca como cabeças para ajudar os aflitos, mulheres que ensinam as mulheres mais jovens com seus conselhos e sabedoria. Deus faz isso com pessoas comuns, colocando-as, por misericórdia, como líderes do seu povo, em funções específicas, importantes, não merecidas, mas o Senhor faz isso. Deus chamou Bezalel para liderar uma obra diferente da que Ele nos chama. Nós não somos chamados para trabalhar na construção do tabernáculo ou alguma coisa do tipo. Mas a essência do trabalho e da liderança é a mesma. Empregar os nossos esforços em algo mais importante e maior do que nós. Uma obra muito maior do que nós mesmos. É Deus que escolhe, irmãos, líderes para o seu povo, chamando-os pelo nome e lhes confiando a tarefa importante que precisa ser cumprida à risca de conduzir o povo dele, sem invencionices ou qualquer coisa parecida, sem espaço para inventar, mudar as medidas, colocar as coisas fora do lugar. Não temos espaço para isso. É uma obra extraordinária, liderada por pessoas que, se vistas de perto, não merecem grande coisa. Não merecemos grande coisa. Mesmo assim, o Senhor chama líderes comuns para uma obra extraordinária. Então nós vamos ao nosso segundo ponto, que está dos versos 2 a 5. Deus habilita líderes comuns para uma obra extraordinária. Isso o Senhor explica a partir do verso 3 até o verso 5, se você puder acompanhar a leitura, diz a palavra: E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação das pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Bom, é sim provável que Bezalel já fosse um artesão quando foi chamado. Na verdade, é quase certo que ele fosse e já tivesse algum tipo de expertise no assunto. Mas o destaque do texto aqui está no fato de que Deus o encheu do seu espírito, de habilidade e de inteligência para cumprir esse trabalho. A ideia que o texto passa é que nenhuma habilidade que Bezalel tivesse antes seria suficiente para cumprir essa obra. É provável que ele fosse sim um artesão experiente e talentoso, mas isso não seria suficiente para cumprir as ordens de Deus à risca, como foi ordenado.
É o fato, irmãos, de Deus o encher com o Espírito Santo que lhe permite cumprir essa função, não as suas habilidades naturais, profissionais ou seu talento. Um comentarista chama a nossa atenção aqui para o fato de que a expressão o Espírito de Deus, que é usada nesse texto, está aparecendo pela terceira vez na Bíblia, aqui nesse texto. A primeira vez em que essa expressão aparece é em Gênesis 1:2, quando está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A segunda é em Gênesis 41:38, quando Faraó fala sobre José, que nele havia o Espírito de Deus, mas provavelmente o que ele está dizendo é que é o Espírito dos deuses. Ele não está reconhecendo a divindade do Deus de Israel, mas provavelmente dizendo que José é um homem diferente, que há nele o Espírito dos deuses. Mas aqui não. A maneira como a expressão o Espírito de Deus é usada é diferente. O comentarista diz: o que faz com que o uso dessa frase se destaque no verso 3 é que o Senhor diz que ele encheu Bezalel com o Espírito de Deus. Isso significa que o primeiro indivíduo cheio do Espírito na Bíblia não é um piedoso antediluviano ou um patriarca, nem mesmo Moisés, mas Bezalel, um leigo, um encarregado de obra. Esse chamado não é menos sacro e não necessita de menos capacitação do que Moisés ou Arão, sumo sacerdote. Sua roupa pode ser um macacão, um capacete e botas, mas sua vocação vem de Deus e sua obra é para honrar a Deus por meio do emprego das habilidades que Deus lhe deu. Não é incrível pensar, irmãos, que o Espírito de Deus encheu Bezalel para trabalhar com as mãos em um trabalho pesado? O mesmo Espírito que encheu Pedro quando pregou e cerca de 3.000 homens se converteram, foi o Espírito que encheu Bezalel para trabalhar muito, pesado, com as suas mãos, em um trabalho árduo, que exigia muito esforço, transpiração e dedicação. Um trabalho que provavelmente o faria chegar depois de um longo dia em casa e dizer: amor, eu estou cansado, fazer esse tabernáculo é muito trabalhoso. São regras, medidas que não acabam mais, a obra é grande, mas esse é o lugar em que Deus habitará. Eu preciso me esforçar ao máximo. Isso é tão incrível, o Espírito encher pessoas, não apenas para ensinar e pregar o que é grande e importante, mas para as obras do seu povo. Há certo tempo, irmãos, eu li uma poesia bonita de Machado de Assis que se chama Semeadores. Nessa poesia, o autor escreve: vós, os que hoje colheis por esses campos largos o doce fruto e a flor, acaso esquecereis os ásperos e amargos tempos do semeador? Rude era o chão, agreste longo aquele dia. Contudo, esses heróis souberam resistir na afanosa porfia aos temporais e aos sóis. Poucos, mas a vontade os poucos multiplica. E a fé e as orações fizeram transformar a terra pobre em rica e os centos em milhões. Muitas vezes parece-nos que o trabalho e a liderança e o serviço do Senhor são apenas as funções pastorais. O trabalho duro, administrativo, de zeladoria, as assembleias, com seus muitos escrutínios, as plenárias, as escolas dominicais, nem sempre parecem-nos tão nobres quanto ocupar um púlpito e falar a palavra, ensinar a palavra, ou cantar, ou tocar algo para que o povo de Deus cante ao Senhor. Mas todas essas funções são nobres e grandes. Em primeiro lugar, é urgente que nós compreendamos que todo serviço para o Senhor é sagrado e que toda liderança tem muita responsabilidade. De fato, irmãos, é necessário que homens cheios do Espírito Santo assumam um púlpito e, assim como Moisés, Arão, guiem o povo pelo caminho correto, conduzindo o povo do Senhor na palavra. Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo são necessários em todos os serviços, em todas as frentes da igreja e da obra do Senhor. A obra extraordinária que é a igreja, o povo de Deus sobre a terra, requer vidas consagradas ao seu serviço o tempo todo, em todos os lugares. Uma vida, irmãos, toca muitas outras vidas. A simplicidade do trabalho das suas mãos pode não parecer grande coisa,
E talvez, humanamente dizendo, não seja, mas compete ao semeador lançar a semente, orar pela chuva, e é Deus, o Senhor, que dá o crescimento. Algumas pessoas receberam do Senhor algumas habilidades diferentes e extraordinárias, sim, mas elas são assim não por elas próprias, mas pela misericórdia do Senhor. Deus escolhe pessoas, coloca pessoas como líderes, usa suas vidas poderosamente, mesmo assim, nenhum mérito é delas. Nós somos responsáveis por aperfeiçoar as ferramentas que nós temos, as habilidades que o Senhor nos deu, mas sejam dons inatos com os quais nós já nascemos e aqueles que nós adquirimos através de muito esforço, visíveis a todos ou que poucas pessoas vejam, todos eles são do Senhor e devem ser usados para Ele a serviço do seu povo em todo o tempo. Além disso, irmãos, o crente é cheio do Espírito Santo para desempenhar seu trabalho de maneira obediente. Afinal de contas, Deus dá habilidade, inteligência e conhecimento para que façamos a obra como Ele manda. Ele deu isso a Bezalel para que ele trabalhasse exatamente como foi ordenado. Perceba que é possível fazer muita coisa, se dedicar muito a alguma coisa, gastar muita energia em alguma função e mesmo assim não ser aquilo que devia ser feito. Imagina se Bezalel, irmãos, trabalhasse muitos dias e no final as medidas estivessem todas erradas, o tabernáculo tivesse de outra cor, a mesa fosse menor e não coubesse as tábuas com os mandamentos e a vara de Arão. O que aconteceria com ele? Não seria coisa boa. Do mesmo modo, o nosso trabalho e liderança precisam ser obedientes. A liderança e os irmãos precisam ser ouvidos e respeitados. A confessionalidade da nossa igreja precisa ser seguida e a ordem das coisas mantida. Isso porque trabalhar muito sem que esse trabalho esteja de acordo com as ordens de Deus é trabalhar em vão. É trabalho vazio. É trabalho indigno. Pais, vocês têm um papel tão importante de liderança e de guiar os filhos na palavra do Senhor. Vocês reconhecem que o Senhor colocou vocês sobre a liderança do lar para trabalhar duramente com os filhos, e um trabalho que muitas vezes não está parecendo que está dando resultado como você queria? Vocês sabiam que o Espírito Santo habilita vocês a serem bons pais e mães e que esse mesmo Espírito enche vocês de paciência e amor e temperança e firmeza e perdão para educarem essa pequena matéria bruta que é, no futuro, uma joia de uso pessoal do Senhor? Vocês foram chamados para esse tipo de liderança. Meus colegas seminaristas, pastores, diáconos, presbíteros, o Senhor encheu vocês do Espírito Santo para servirem com amor e reverência seu povo. Eu sei que alguns manejam melhor a palavra, ensinam e se dedicam a funções de ensino, parecendo um pouco mais com Arão e Moisés, mas eu sei que também há aqueles que estão mais para Bezalel e Aholiabe, arregaçando as mangas e botando a mão na massa. Todos vocês são úteis e o mesmo Espírito que encheu o que prega, encheu o que se dedica ao serviço da igreja, às coisas da igreja, a assistência, a administração, a zeladoria. O mesmo Senhor encheu a todos e colocou vocês em cada lugar, em cada função. Você é útil onde estiver, trabalhando bem, mesmo sendo alguém limitado e comum como Bezalel, eu ou qualquer outro servo de Deus. E vocês, crianças, vocês sabiam que o Espírito Santo é quem traz vocês para a igreja, para ouvir a palavra, aprender o sermão, aprender a palavra, ouvir a pregação, fazer parte da UCP, ouvir e receber instrução dos pastores e dos mais velhos? E mais, crianças, vocês sabiam que o Espírito Santo ajuda vocês a obedecer o papai e a mamãe? E que isso é tão impossível sem Ele, que quando você obedece, você está mostrando que você tem o Espírito Santo e que você é uma criança de Deus, uma criança que faz parte do pacto. Crianças, obedecer é tão importante que sem o Espírito Santo vocês não conseguem. Por isso, crianças, o Senhor
trouxe vocês aqui para aprenderem a obedecer. Eu sei que muitas de vocês têm se esforçado para obedecer e são crianças obedientes que se dedicam à igreja e às coisas de Deus. Por isso, eu peço que vocês também lembrem e ajudem os adultos a obedecerem, porque às vezes eles têm dificuldade de fazer isso. Sempre se lembrem que os pais e os mais velhos às vezes falham e também precisam obedecer ao Senhor. Lembrem eles disso sempre. Combinado? Combinado, então a gente pode ir para o último ponto, que é: Deus chama e capacita pessoas comuns para a obra extraordinária. Lemos os versos 6 a 11. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que tem ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Perceba, irmãos, que não apenas a liderança foi chamada e habilitada pelo Senhor, mas todos os colaboradores daquela obra. Há uma menção direta aqui a Aholiabe, da tribo de Dan, alguém sobre quem, mais uma vez, não sabemos muito. Nós sabemos que ele era o vice-arquiteto dessa obra e que, como diz o texto de Êxodo 38, 23, ele era mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Além disso, apenas especulações. É preciso ressaltar que a menção especial a Bezalel e a Aholiabe não são à toa. Deus deu um dom distinto para eles, algo diferente. Eles receberam um dom especial para cumprir as funções e superintender a obra do tabernáculo e dos móveis. Eles eram distintos dos demais. Mas o texto menciona que Deus também deu habilidade a todos os homens hábeis para que fizessem tudo o que ele tinha ordenado. O trabalho precisava de mais gente, de mais trabalhadores. 1 ou 2 homens não fariam aquilo. Só líder não faz as coisas, apenas uma liderança de poucos não faz. Primeiro, porque era muita coisa para fazer. Segundo, porque Deus sempre chama mais gente para fazer a sua obra, mais trabalhadores, todo o seu povo para colaborar. O tabernáculo era obra de todo o povo, não só dos sacerdotes. É certo que quem manusearia os móveis, faria os sacrifícios e trabalharia dentro do tabernáculo eram, sim, poucas pessoas cuja vida era separada para aquilo. Mas o que seria feito naquele lugar, irmãos, atingia todo o povo, todas as tribos, todos os homens, mulheres e crianças. Tanto que nós lemos em Êxodo 25:2 que o Senhor requer uma oferta de todos os filhos de Israel, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Inclusive é uma semelhança com essa expressão: dei habilidade a todos os homens hábeis. Uma tradução um pouco mais próxima do hebraico aqui é: dei habilidade a todos os corações hábeis, enquanto que o texto que nós lemos agora diz todo o coração disposto. Há uma diferença, sim, nas ofertas. Deus chamou pessoas voluntárias, agora ele chamou um por um na construção, mas a ideia é parecida, irmãos, muito parecida. Todo o coração disposto é chamado para trabalhar na obra. Todos os corações dispostos são chamados para colaborar com essa obra extraordinária do tabernáculo. Todo o povo do Senhor faz parte dessa obra, irmãos. Todo trabalhador é útil para o Senhor e ninguém é pequeno demais para colaborar. Deus escolhe pessoas simples, comuns, improváveis, sem mérito para trabalharem para Ele. Há sempre muito serviço a ser feito, e mesmo que na sua perspectiva haja muita gente, sempre se lembre que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
E talvez, olhando para tudo isso e diante dessa palavra exposta e desse chamado ao trabalho, você se ache incapaz e sem habilidade para desempenhar funções na obra de Deus, para trabalhar na igreja e para o Senhor. A boa notícia é, parabéns, bem-vindo ao time. Porque quem você acha suficientemente capacitado para fazer algo impossível de cumprir, como o tabernáculo, como trabalhar para o Senhor? E mais, quem você julga bom bastante para merecer algo de Deus? Irmãos, uma vida inteira de trabalho e dedicação, trabalho duro, não seriam suficientes para ninguém merecer um dia da bondade do Senhor. Porque todos nós viemos do mesmo lugar e temos a mesma falta de habilidade para a obra, para o trabalho, para agradar o Senhor. Todos nós fomos formados no mesmo curso profissionalizante, pecador profissional. É aí que nós fomos formados. Essa é a nossa natureza depois da queda. Os nossos esforços, se partirem de nós mesmos, são vãos. Sem o Senhor, nós naturalmente trabalhamos errado, servimos errado, fazemos o que é errado na obra de Deus, e a nossa jornada de trabalho é cansativa e não tem salário. Na verdade, aquele que trabalha e não trabalha para o Senhor, tem como salário a morte. E quando pensa que vai ter descanso, não descansa. Acaba no fim em um lugar desagradável, quente, sem descanso, mas com torturas eternas, com tormentos eternos. Mas e quanto a nós, irmãos, pessoas crentes, comuns, com uma natureza ainda pecaminosa, que também merecíamos o inferno eterno? Por que o Senhor aceita o nosso trabalho, ainda que seja tão pequeno e imperfeito? Sabe, irmãos, o tabernáculo de fato era uma obra extraordinária. Havia tanto ouro e joias e coisas incríveis. E mais do que isso, o que acontecia ali era impressionante. A expiação, a ira de Deus era encoberta naquele lugar por meio dos sacrifícios feitos por sumos sacerdotes pecadores, também trabalhadores como nós, homens comuns, limitados, que todos os anos precisavam matar cordeiros para que o povo não fosse morto pelos seus próprios pecados. Mas um dia, irmãos, o tabernáculo criou braços e pernas e esteve entre nós. Não o tabernáculo feito por Bezalel, Aholiabe e seus trabalhadores, mas o tabernáculo de verdade, cujo sacrifício acontece apenas uma vez na história. O tabernáculo que dentro dele não guarda as tábuas da lei, porque ele é a própria lei. Não tem nele o bordão de Arão que floresceu, porque ele é o sacerdote eterno e perfeito. O tabernáculo verdadeiro que não guarda dentro dele um pote com maná, porque ele é o próprio pão que desceu do céu e dá vida a todos. Jesus Cristo, o Verbo que esteve entre nós, que tabernaculou entre nós, queridos, é o verdadeiro tabernáculo. Ele trabalhou em nosso favor e nos habilitou assim a trabalharmos por meio dele. E veja só que em João capítulo 14, versos 1 e 2, o Senhor Jesus disse: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou lhes preparar lugar. Jesus disse isso, irmãos, no contexto da sua partida, em um sermão chamado Sermão do Cenáculo, provavelmente na noite anterior à sua morte. Ao ser perguntado pelos discípulos onde iria, ele respondeu: vou preparar lugar para vocês. E ele prepara esse lugar na cruz. Seu corpo é moído, dilacerado por nós. Em nosso lugar, o Senhor Jesus recebe a ira de Deus e em seu corpo, que é o lugar preparado, faz o que nenhum dos sacrifícios realizados no tabernáculo jamais pôde fazer. Ele aplaca a ira de Deus e assim o Senhor nos recebe como filhos e trabalhadores da sua obra.
Por isso o autor aos Hebreus fala, no capítulo 10, versos 19 a 22, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Jesus trabalhou duro até a morte, recebeu o salário amargo do nosso pecado, e por causa do trabalho dele, irmãos, nós recebemos descanso eterno do trabalho que fazemos aqui. Vós, os que hoje colheis por esses campos largos o doce fruto e a flor, acaso esquecereis os ásperos e amargos tempos do semeador? Rude era o chão, agreste e longo aquele dia. Contudo, esses heróis souberam resistir na afanosa porfia aos temporais e aos sóis. Poucos, mas a vontade os poucos multiplica. E a fé e as orações fizeram transformar a terra pobre em rica e os centos em milhões. Nosso trabalho é aceito, irmãos, porque Cristo trabalhou por nós. Nosso trabalho de fato não é grande coisa, mas os poucos se tornam milhões quando Deus abençoa o trabalho. Nós podemos não ser como Harry, um herói de guerra incrível, mas um George Bailey que trabalhou como um homem comum, mas cujo trabalho e vida tocaram muitas outras vidas. Ainda que pareça pouco, o importante é trabalhar para o Senhor. Tudo isso Deus, o Senhor, o dono do trabalho, nos permite, porque líderes e trabalhadores comuns, irmãos, como nós, são escolhidos e habilitados pelo Senhor para uma obra extraordinária. Deus abençoe.